Olá, querido irmão, querida irmã, aqui catequizandos da Paróquia Espírito Santo. É uma alegria enorme estar com vocês novamente para mais um encontro de catequese. E hoje o nosso tema é a Igreja, o corpo místico. Ele é um tema mais técnico, é um tema que vai precisar da atenção completa de vocês, então eu peço já nesse momento que você sente-se, preste atenção e tome nota de tudo aquilo que vamos falar nesse momento. Vamos fazer a nossa oração inicial? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vou começar compartilhando a nossa tela, como de costume, para que você consiga enxergar o material que eu fiz para a nossa apresentação aqui. Muito bem. Preparar a apresentação de slides, vamos voltar ao início. Como eu disse para vocês, hoje nós temos um material mais técnico. Nós vamos começar a falar de mistagogia. O que é a mistagogia? Então, é a ação de ensinar e conduzir para dentro do mistério. Numa linguagem mais jovem, é perguntar a vocês de fato se a ficha caiu. Ou seja, desde que começamos o nosso momento da catequese, desde que começamos a nossa preparação até hoje, vocês têm uma consciência aprofundada, vocês têm uma reflexão mais complexa de tudo aquilo que é a realidade da vida cristã? E essa pergunta eu peço que você responda ao seu catequista no seu encontro, no próximo encontro que vamos falar deste tema, que ele falará deste tema. Eu gostaria que os catequistas perguntassem aos seus catequizandos e os seus catequizandos respondessem: a ficha caiu? Você tem uma consciência mais aprofundada e reflexa de todo o mistério que envolve a vida cristã? O seu amor por Deus já está aumentado? A sua amizade por Ele já está mais estreita do que antes? Essa é a reflexão que fica nesse momento inicial. Muito bem, vamos falar sobre a Santa Igreja. Igreja, do latim, é a união, é a reunião, a assembleia religiosa do povo de Deus. É o grupo de cristãos que pertencem a tais irmãos. A palavra de Deus nos diz em Mateus 18, vocês bem sabem que eu gosto de usar a Bíblia de Jerusalém porque ela traz uma tradução mais fidedigna dos originais da palavra de Deus. Mateus 18, no versículo 15, a palavra nos diz da seguinte forma: se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se não te ouvir, porém toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso não lhes der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como gentil ou publicano, ou seja, um grupo de cristãos que se importam uns com os outros, que amam uns aos outros, que seguem a mesma doutrina, a mesma filosofia. Nós já vamos ver isso mais aprofundadamente adiante. A igreja é o corpo de pessoas. Você vê aí a imagem que muito bem representa a igreja. É um corpo constituído de componentes vivos. E nós todos que somos igreja, somos chamados para fora do pecado para sermos santos. O chamado da Santa Igreja é para a santidade. Muitas vezes pensamos, mas essa coisa de santo não é para mim. Todos os santos foram pessoas como nós. Tiveram as mesmas dificuldades que nós tivemos e às vezes muito mais.
porque os santos tiveram realmente uma vida de sacrifício, de jejum, de oração, de amor a Deus. Eu me lembro do início da vida religiosa de Santa Faustina, e nas suas orações ela dizia ao Senhor: Senhor, eu quero ser uma grande santa. Eu quero lhe amar como nenhuma alma ainda lhe amou. Essa é a grande diferença dos santos. É um amor por Deus incontrolável, inconfundível. E esse é o chamado da Santa Igreja, para que sejamos santos, para que amemos a Deus com toda a nossa alma, de modo que nenhuma alma jamais amou. São Paulo nos diz que a Igreja de Deus, a qual ele adquiriu com o seu próprio sangue, somos nós. Somos nós. A Igreja também tem o seu elemento divino, a doutrina santa, infalível de Jesus Cristo, os sacramentos que comunicam o elemento humano à vida divina para santificá-los. É o que vocês buscam, né? Vocês buscam o sacramento. Para quê? Para que vocês sejam santos. O sacramento é a comunicação ao elemento humano, que somos nós, sobre a divindade de Deus. Então daí vocês percebem a seriedade e a pungência daquilo que vocês buscam. Vocês buscam o elemento divino na vida humana de cada um de vocês, que trará santidade. O sacramento não pode ser tratado como uma proforma, como algo mundano. O sacramento é divino, é o elemento divino que traz a santidade à nossa vida. O elemento humano somos nós, os batizados. Olha aí a nossa Santa Igreja, olha a Paróquia Espírito Santo. Talvez você se encontre aí nessa foto. Esse foi, se eu não me engano, foi o Sábado Santo, o último Sábado Santo que tivemos. Somos nós, os batizados. Ainda estamos sujeitos às misérias, aos pecados, aos perigos do mundanismo, às fragilidades da nossa vida. O elemento humano somos todos nós, que por meio do elemento divino, que são os sacramentos, a infalibilidade de Jesus Cristo, nos comunica através das doutrinas, dos sacramentos, nos transforma em filhos adotivos de Deus, irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Nós somos a Igreja de Cristo. Eu, você, todos nós somos a Igreja de Cristo. Somos miseráveis, pecadores, frágeis, sim, mas contamos com o elemento divino para a nossa santificação. E um desses elementos é este o qual você pretende buscar nesse momento, que são os sacramentos. Então, a Igreja é o corpo de pessoas. O corpo de pessoas chamadas para a santidade. Esse corpo conta com o elemento divino que nos comunica a santificação, a vida santa. A junção desses dois, a junção do elemento divino, a junção do elemento humano, é a santa e pecadora Igreja Católica. Por que santa? Porque a doutrina e os sacramentos são infalíveis. Por que pecadora? Porque nós, miseráveis, pecadores, em perigo, fragilizados, somos também a Santa Igreja. Ela é santa porque ela é infalível através de suas doutrinas e sacramentos. Ela é pecadora porque nós, pecadores, somos membros da Igreja. Ela é infalível e falível. Infalível pelas doutrinas e sacramentos. Falível porque nós somos parte da Igreja. Ela é invencível e ela é vencível. Invencível pelo elemento divino, vencível pelo elemento humano. Ela é eterna pelo elemento divino e ela é temporal pelo elemento humano. Jesus nos confere grandes poderes à Igreja. E agora vamos à nossa Bíblia.
Se você está com a sua Bíblia aí, pause o vídeo e vamos ler juntos. A partir do momento que eu fizer a leitura, você pausa, também faz a leitura aí na sua Bíblia e você pode perceber algumas diferenças das Bíblias, tá? Vamos primeiro em Lucas, evangelista Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20, que nos diz da seguinte forma: Jesus nos confere o poder de celebrar a Santa Missa, a Santa Eucaristia. E tomou um pão, deu graças, partiu, deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: essa taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Também nos dá o poder de perdoar os pecados. Temos no evangelista João, capítulo 20, versículo 21, 23. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles os quais retiveres, lhes serão retidos. Então, os padres, o clero da Santa Igreja tem o poder de perdoar ou reter os pecados. E, por fim, pregar e ensinar. O evangelista Mateus 28, versículo 18 a 20, nos diz da seguinte forma: Jesus, aproximando deles, falou: todo o poder foi-me dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós, enquanto igreja, elemento humano da Santa Igreja de Deus, nós temos o dever de ensinar e observar a doutrina da Santa Igreja, tudo quanto o Senhor nos ordenou. A igreja, ela é triunfante. A igreja triunfante, ela é formada por todos que já alcançaram a casa do Pai e gozam do amor de Deus face a face. São as pessoas que já estão no céu, já triunfaram. A igreja padecente são todos aqueles que estão se purificando no purgatório antes de entrar na glória do céu. Existe a devoção às almas do purgatório, tá? As almas do purgatório, elas já são santas. Elas são as santas almas do purgatório. O purgatório é a antessala do céu. Ali estão, do purgatório já não se vai mais para o inferno. O purgatório é a garantia do céu. Claro que não queremos ir ao purgatório, ninguém quer ir ao purgatório. Queremos todos ir diretamente para o céu. Por isso que rezamos, por isso que clamamos, por isso que estudamos, por isso que pregamos a palavra de Deus e agimos conforme a palavra de Deus. Muitas pessoas não leem o Evangelho, então a nossa vida deve ser o Evangelho. A gente deve agir conforme pregamos, porque não queremos estar no purgatório, queremos ir diretamente para o céu, para a presença de Deus. E a igreja militante, daí no fundo você vê a paróquia Espírito Santo, efusiva, clamando o nome do Senhor. A igreja militante é formada por todos nós, os batizados, que ainda lutam neste mundo na prática do bem, pelos ensinamentos do nosso fundador, Jesus Cristo, tá? Faltando um Rzinho ali, é do fundador Jesus Cristo. Então, ainda estamos lutando contra as nossas próprias deficiências, contra os nossos próprios pecados, ainda estamos lutando pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus. E essa luta torna-se cada vez mais difícil. Agora vamos falar um pouquinho dos sacerdotes, ministros e administradores dos ministérios de Deus. Vamos entender um pouquinho
dessa hierarquia. Tudo começa com Jesus Cristo, o único e eterno sacerdote. E ele confere aos seus apóstolos a sua missão sacerdotal. Daí você vê na imagem Jesus e os seus apóstolos junto com ele, onde ele conferiu a missão sacerdotal. Muito bem, os apóstolos então transmitiram o ministério aos seus sucessores, o Santo Padre e o Papa, e passaram legitimamente o ofício de seus ministérios a vários sujeitos em diferentes graus, os padres, os diáconos e por aí adiante. E aí nós vemos Santo Padre e Papa Francisco e vemos o nosso pároco e os nossos vigários, o Padre Lucas, Padre Juliano Grafanazzi e Padre Rogério Félix. Para quem não conhece, para quem não é da nossa Paróquia Espírito Santo, Padre Rogério Félix está de preto, Padre Lucas Silva está de óculos, Padre Juliano Grafanazzi está abaixo dos dois e o Santo Padre, o Papa Francisco. A igreja é a comunidade católica. Aí na imagem você vê a nossa comunidade reunida para a celebração da Santa Eucaristia. A Igreja Católica, querido irmão, querida irmã, ela é universal. Ela é governada pelo Papa, que é o sucessor de Pedro. A Igreja Diocesana, ela é a união de várias paróquias governadas pelo Bispo, em comunhão com o Papa, sempre em comunhão com o Papa. A Igreja Paroquial, ela é governada pelo Padre, pelo nosso pároco, o Padre Rogério Félix, em comunhão com o Bispo. Você vê, o Papa é governador da Igreja Católica Universal, o Bispo responde ao Papa, os padres respondem ao Bispo. A Igreja de Base, ou Comunidade de Base, é a união de diversas famílias católicas em uma localidade, uma capela ou uma comunidade, né? E a Igreja Doméstica é a família, sim. A sua família é uma igreja doméstica. Por isso que temos que ter muito cuidado com o que a gente vê na nossa casa, com o que a gente permite que entre na nossa casa. Que tipo de condução andamos tendo com a nossa igreja doméstica? Que tipo de coisas andamos vendo na televisão? Que tipo de música andamos ouvindo? Que tipo de coisa anda acontecendo na nossa igreja doméstica? Que tipo de relação andamos tendo com os membros da nossa igreja doméstica? Vale a reflexão. Para quem não conhece, nosso bispo diocesano, quarto bispo diocesano, Dom José Valmor César Teixeira, Dom César, e o lema episcopal dele é Somos de Deus. Tá? Então, por fim, a paróquia então se torna uma comunidade de amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Claro, às vezes, pela nossa condição humana, pela nossa fragilidade, temos alguma divergência com um irmão ou outro, mas tudo que deve ser conversado, deve ser dialogado. Não podemos brigar. Porque se a gente briga, precisamos pedir desculpa, precisamos nos confessar. Então é melhor que nem briguemos. Todas as divergências, todas as diferenças de opinião sejam resolvidas ali naquele momento através de uma conversa, de uma oração. Não podemos levar as divergências e os problemas para casa e tratar aquilo com rancor, com falta de amor, com falta de carinho. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Uma comunidade de fé, nós precisamos professar a mesma fé. Nós somos batizados, precisamos obedecer aos mesmos pastores. Independente do que pensemos, eu nunca posso falar, olha, eu gosto da Igreja Católica, mas na minha opinião, não existe a sua opinião. Nós professamos a mesma fé. A nossa opinião se baseia no que diz a palavra de Deus. Não naquilo que o nosso coração nos diz. Como vimos anteriormente, somos falhos. Deixa eu só pôr aqui. Tá acabando a bateria, pessoal. Pronto.
somos falhos, como nós vimos. Então precisamos sempre nos pautar nos que diz a Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, nos que diz a Palavra de Deus. Uma comunidade de culto. A gente precisa participar das reuniões, sobretudo do sacrifício eucarístico, a Santa Missa. Vocês já viram um tempo atrás a importância da Santa Missa. Então, não podemos faltar à Santa Missa. Precisamos estar presente no sacrifício da cruz. Então, participar de todas as reuniões e, sobretudo, no sacrifício eucarístico, que é a Santa Missa. Enfim, querido irmão, querida irmã, Cristo é a cabeça e a Igreja é o corpo. Para nos fazer crescer em direção a Ele, Ele ordena os dons. Não é ordena de dar ordem, é ordenar de colocar as coisas no seu devido lugar. Então Ele ordena, Ele coloca os nossos dons e serviços pelos quais nos ajudamos mutuamente no caminho da salvação. Nesse último momento, fica o convite para você trazer o seu dom para a Santa Igreja, para você servir a Santa Igreja de Cristo. Nós precisamos de leitores, precisamos de músicos, precisamos de voluntários para ajudar na acolhida da Santa Igreja, da Santa Missa. Precisamos de técnicos na Pascom, precisamos de diversas funções. Então fica o convite de você se voluntariar, de você permitir que Cristo ordene os seus dons e os seus serviços para que você ajude outras pessoas e a si mesmo no caminho da salvação. Gostaria de agradecer a sua participação, gostaria de agradecer a sua atenção nesse momento, gostaria de fazer uma oração final para que o Senhor possa nos abençoar e possa de fato mandar a luz do Espírito Santo para que ilumine a nossa inteligência e possamos entender tudo aquilo que Ele quer nos comunicar. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por mandar o Teu Santo Espírito nos iluminar, abrir a nossa mente, abrir a nossa inteligência. Obrigado por soprar os nossos ouvidos, para que a gente de fato entenda tudo aquilo que a Tua Santa Palavra tem a nos dizer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fiquem todos com Deus. Se vocês quiserem os slides que eu acabei de apresentar, peça ao seu catequista, que eu faço a distribuição a ele e ele manda a você. Se você tiver dúvidas também, não hesite em perguntar, não leve a dúvida para casa, faça a pergunta para o seu catequista. Estaremos sempre reunidos, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Deus vos abençoe.